governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Bom, voltamos aqui, meus irmãos. Eu acabei de ser surpreendido. A pastora Eliana veio presencialmente aqui no culto. Ela ficou muito feliz com as perguntas que eu enviei ontem na aula que ela estava no bate-papo com a pastora Rosa no EFATA Online. Eu acho que ela passou o dia todo estudando a Bíblia para fazer pergunta para mim hoje. Né, pastora? Cada pessoa tem uma maneira de expressar amor, né? A maneira da pastora Eliana expressar amor é pegando no meu pé. Mas eu também amo você, viu? Irmãos, nós temos tratado bastante do aspecto família. E como eu disse, eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra, uma ideia, para que a gente possa então ter uma base da onde nós vamos iniciar o nosso bate-papo nessa noite. Eu estava conversando com a Leila esses dias e eu percebo no meu espírito que nós estamos em dias de novos começos. A sensação que eu tenho é que nós estamos em dias completamente proféticos. E são dias de novos começos. E dentro do âmbito familiar, eu creio que há uma janela de oportunidade para que algumas coisas possam começar outra vez. É como se houvesse uma janela profética onde a gente possa reiniciar algumas coisas que não estavam legal. E quando nós falamos de uma família, existem algumas expressões que nós utilizamos para falar de família, entre elas uma família estruturada. O que seria uma família estruturada? O que seria uma família saudável? Aonde se inicia o projeto de construção de uma família? Algumas pessoas poderiam estar me assistindo e falar assim: eu já sei, começa na corte, começa num relacionamento santo antes do casamento. E eu quero te dizer que não. Uma família, segundo o desenho de Deus, ela começa no nascimento de uma criança. Uma criança, quando ela é gerada, o ambiente aonde ela se desenvolve diz muito a respeito de qual é a visão que ela vai receber do que é família e daquilo que um dia ela vai transferir para o seu ambiente familiar. Então nós não podemos achar que vamos começar a preparar famílias simplesmente alinhando a realidade do namoro. Não, se a gente não alinha a realidade de relacionamento entre pais e filhos e o ambiente onde se vive dentro de casa, essas crianças, mesmo que entrem num relacionamento de corte, a experiência familiar delas é negativa, e isso vai interferir na construção da família. As famílias problemáticas de hoje são fruto de crianças criadas em ambientes problemáticos. Nós temos acompanhado muitos casais, muitas famílias, e o contexto problemático de uma família de hoje é simplesmente a resposta de uma criança que viveu num ambiente problemático familiar quando na sua infância. E algumas coisas, alguns elementos são extremamente importantes, e eu estou falando aqui mesmo com homens e mulheres que acredito que sejam homens e mulheres cristãos, que estão na sua maioria nos acompanhando agora, ou que vão assistir essa mensagem depois. Creio que muitas pessoas que criaram, ou idealizaram, ou aprenderam até mesmo, uma maneira de se construir a família, através de um sistema religioso, onde praticamente o pai, na sede de querer acertar, ele se transformou mais no pastor da sua casa do que no pai ou do marido. Eu atendia um pastor hoje, e ele me falava assim: eu percebi nessa quarentena algumas coisas que estavam desalinhadas na minha vida como sacerdote. A falta de disciplina na busca pela palavra. E eu falei para ele: não, meu amigo, o que alinha uma família não é disciplina na busca e na leitura da palavra. O que alinha uma família é uma coerência da fé com a manifestação da vida prática. O que os nossos filhos precisam não é de um disciplinador que vai parar e nem um professor de escola dominical dentro de casa
nenhum coaching para ensinar motivação e autoajuda. O que os nossos filhos precisam, o ambiente onde eles precisam ser gerado, a vida de Cristo tem que se expressar de uma forma natural, sem fazer força. Nós precisamos produzir elementos que são básicos e que falam muito mais alto do que a leitura de um texto das Escrituras. E eu não estou falando contra isso. Que bom se nós tivermos a oportunidade de compartilhar as Escrituras, orar em família, todas essas coisas são boas. Mas se elas não vierem acompanhadas de vida, se torna vazio. E eu separei algumas palavras que eu acredito que sejam importantes nesse ambiente de construção de uma família. Então, como se constrói uma família? Quando você começa a formar uma criança, desde o seu nascimento, você precisa impartir elementos que vão ficar para toda a vida, para que amanhã, seja um homem ou seja uma mulher, mas tenha uma visão correta do que é a família. E dentre esses elementos, a primeira palavra que eu gostaria de falar para vocês é coerência. Uma família que frequenta a igreja, mas tudo aquilo que uma criança vê seus pais falarem não se transforma em prática no dia a dia, que não tenha coerência daquilo que crê para aquilo que vive, isso é fatal na história de uma criança para se desviar dos caminhos do Senhor, ou até mesmo para que manifeste uma incoerência na sua vida adulta, na sua família que vai ser construída. A coerência tem que ser uma palavra que faça parte do evangelho que cremos para o evangelho que vivemos. Nós não podemos falar de perdão, falar de amor, os nossos filhos presenciarem isso e dentro de casa é briga, é confusão, é marido sem falar com a esposa por 3 dias seguidos, um silêncio, e daí a criança cresce olhando e fala assim, cara, tem alguma coisa errada naquilo que eu ouço na igreja e no que eu vejo dentro de casa. E existe outra palavra também, que parece básico, parece elementar, mas no dia a dia é escasso na maioria dos lares, e essa palavra é amor. Muitas vezes nós queremos educar os nossos filhos não por amor, mas como um troféu que possa mostrar o quão bem sucedido é a nossa vida como um cristão. Nós queremos levantar filhos como medalhas ou como prêmios que apontem o quão efetivo nós fomos na sua educação. Mas não é isso que constrói um ambiente familiar coerente, estruturado, mas é o amor. É o amor não na concepção humana, mas é o amor dentro da ótica divina, descrito por Paulo, o amor que tudo suporta, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que não exige nada em troca, que dá sem esperar. Esse amor tem que ser a base do relacionamento que rege o dia a dia entre pai e filhos, entre marido e mulher. Outra palavra, verdade. A verdade é a maior expressão de Cristo que você pode manifestar para um filho, para uma criança, ou até mesmo um homem como cabeça do lar, a respeito daquilo que expressa para sua esposa. Eu quero revelar Cristo na minha casa. Viva a verdade. A verdade é a maior expressão de Cristo. Ele é a própria personificação da verdade. Então, em coisas mais banais, como por exemplo, alguém ligar na tua casa e você pedir para o teu filho atender o telefone e falar assim, fala que eu não estou. Desde essas coisas pequenas, quando a mentira começa a fazer parte do ambiente familiar, isso é mais sério do que o tempo que você gasta lendo a Bíblia com teus filhos. Verdade, pilares da estruturação de uma pessoa para que ela possa entrar num relacionamento saudável como família no futuro. Outra palavrinha também que muitas vezes nós não entendemos, porque não entendemos as anteriores, é correção. Irmãos, nós estamos numa geração órfã. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram um lar desestruturado aonde foram formadas, ou fruto de pais separados,
ou não conheceram seu pai, ou o pai abandonou a casa, ou muitas vezes o pai permaneceu em casa, mas foi um péssimo referencial do que é pai. Pessoas que foram criadas em ambientes onde o pai chegava em casa, muitas vezes cansado do trabalho, não expressava uma palavra, e ele só ia falar, se reportar a um filho ou a própria esposa, num momento de agressão física ou verbal. Algumas vezes embriagado, outras. Então a figura paterna acabou gerando uma imagem de medo, que produziu no coração de muitas pessoas o entendimento que correção é algo ruim, porque todas as vezes que se associa correção, se associa a imagem dessa pessoa violenta, agressiva e muitas vezes injusta. Quantos de vocês já foram corrigidos de forma injusta? Eu me lembro quando criança, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã por muito tempo, eu e a Renata. E teve um dia à noite que a gente estava demorando para dormir, eu ficava brincando com ela o tempo inteiro, e eu puxava o cabelo dela, isso é coisa de criança. E ela gritava assim: mãe, olha o Kiko. E daí eu parava, a minha mãe falou: para, dorme. E daí eu ia lá, puxava de novo, ela gritava: mãe, olha lá ele de novo. Daí minha mãe falou assim: olha, se você fizer isso mais uma vez, vocês vão apanhar. Daí eu peguei e falei: tá bom, virei de lado e dormi. De repente eu ouço a Renata gritando assim: mãe, olha ele. Eu não tinha feito nada, eu já estava dormindo. E ela mentiu e gritou para minha mãe. Cara, minha mãe entrou no quarto e me deu uma surra. E eu apanhei injustamente, mas eu fiquei soluçando de chorar, acho que uns 10 dias. Mas não pelo que eu apanhei, mas de raiva de ter apanhado injustamente da mentira da minha irmã. Isso foi uma bobeira, minha mãe não era violenta, não era agressiva. Deve ter sido um tapa na minha bunda que ela deu. Mas a sensação de injustiça é uma coisa horrível. Então, quando nós, como crianças, crescemos num ambiente desse, onde muitas vezes a correção é injusta, isso alimenta em nós uma revolta. Então, a correção, ela não pode ser retirada do ambiente familiar pelo fato da tua experiência ter sido negativa. E daí você vê o oposto disso, que são pais permissivos. Como a gente está no momento do culto vazio, não tem ninguém aqui. Mas como você vê hoje a dificuldade que os pais têm para controlar os seus filhos no ambiente de culto? É criança correndo no púlpito e pega o microfone e toca no teclado. Será que é difícil falar para um filho: você vai ficar quieto aqui, não levanta, não corre? Esse ambiente não é para isso. Quando acabar você pode brincar lá fora, ou quando for para a sala da criança você pode. Será que é difícil falar para um filho assim: olha, se você fizer isso e não me respeitar, o teu pai vai te corrigir, porque o teu pai te ama, e eu preciso te ensinar como você deve se comportar num ambiente como esse? Será que é difícil? Porque para nós foi traumático, a gente não consegue repassar, e a gente vê uma geração de pais permissivos, porque a correção parece que é algo que eles querem eliminar da vida. Não, mas um ambiente saudável, se a gente quer construir uma família saudável, que inicie em crianças saudáveis, nós precisamos voltar com a correção para dentro de casa. É horrível você se relacionar com crianças mal educadas. É horrível. E parece que existem pais que nem se constrangem mais, já virou parte da rotina. Arrancaram a correção do ambiente familiar. E a outra palavra que vem junto com correção é a palavra limite. Os nossos filhos precisam de limites, eles precisam saber até onde eles podem ir, porque se passar disso, existe uma consequência. Se até quando você adestra cachorro, o cachorro consegue entender que ele tem limite, como que a gente quer arrancar limite da educação dos filhos? Eu não estou comparando a educação dos filhos com o adestramento de cachorro, tá, meu irmão? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se um cachorro consegue entender, seu filho consegue entender. É um absurdo você chegar numa casa que, quando uma criança começa a andar, todos os móveis da casa são modificados para aquela criança não quebrar. Não, ela precisa entender que tem limite.
a televisão vai continuar no mesmo lugar, o vaso vai estar no mesmo lugar, simplesmente ela não pode tocar. Daí o que se faz? Arranca tudo, põe tudo mais alto para a criança não quebrar nada. Daí ela vai na casa do seu amigo, do seu vizinho, daí ela quebra tudo, porque ela não aprendeu a ter limite dentro de casa. Porque a falta de compreensão de amor, a falta de compreensão de coerência, a falta de compreensão do fluir da vida de Deus, nos arrancaram de dentro do ambiente familiar, correção e limite. E daí a gente vai falar assim, vamos preparar esse casal para o casamento, a corte. Beleza, podemos fazer a corte, excelente, concordo, eu creio nisso. Mas e toda a estrutura e toda a bagagem familiar que foi concebida, que vai muito além de um relacionamento santo ou não? Tudo isso gera consequências depois no ambiente familiar que vai ser edificado. Se você puder, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, vamos ler até o versículo 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E aqui é interessante essa palavrinha no Senhor, porque todas as vezes que você está obedecendo ao teu pai, é como se você estivesse obedecendo ao Senhor. Obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Gente, a Bíblia é poderosa, porque esse texto de Efésios, Paulo está repetindo o mesmo texto de Provérbios que fala sobre honrar pai e mãe. Paulo conhecia as Escrituras, então ele ratifica as Escrituras, ele reafirma as Escrituras e fala assim, olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. E ele fala o seguinte, honrar pai e mãe produz algumas consequências, entre elas, viver bem. Sabe por que muita gente não vive bem? Porque não aprendeu honra. Daí você vai tentar ensinar uma pessoa como viver em família. Apóstolo, eu acho tão legal como vocês vivem. Realmente, hoje o que nós vivemos como família é um presente de Deus. Em meio à crise, em meio ao caos, em meio às dificuldades, o vento sopra de um lado, do outro. Mas nós permanecemos inabalados no Senhor. Se tem algo que nós percebemos como uma colheita nas nossas vidas, é o que nós vivemos em família. Mas eu creio que eu e a Leila soubemos semear honra aos nossos pais. Até hoje, o cuidado que nós temos com os nossos pais, que se tornaram nossos mesmos. O Eli e a Ana são como meus pais, assim como eu vejo a Leila cuidar do meu pai e da minha mãe, como se fossem pais dela. E esse princípio de honra fala o seguinte, para que vivas bem. Então você quer ter um bom casamento, uma boa estrutura familiar, mas você não está nem aí com teus pais. Mas você não cuida, mas você não honra, e você não semeia e quer colher isso na realidade. Você não entendeu, você não compreendeu, você não praticou, mas na sua família você quer que dê certo. As coisas com Deus não são assim. Apóstolo, mas eu não tive a oportunidade de saber, tudo bem. Mas hoje você tem a oportunidade de pedir perdão, de se consertar, de fazer a partir do momento que você se depara com a verdade. E às vezes a palavra honra, ela é mal compreendida, porque tem pessoas que falam assim, apóstolo, quero honrar a sua vida. Agora, honra não é bajulação. Honra não é só um presente. Conheço pessoas que já me presentearam e foram as que mais me desonraram. A honra, na essência da sua palavra, ela abrange alguns aspectos. O primeiro deles é respeito. É impossível alguém falar que te honra se não te respeita. Então, quando nós falamos honrar pai e mãe, não trata o teu pai e tua mãe como você trata os teus amigos. Eles são dignos de respeito. O respeito faz parte do guarda-chuva maior chamado honra. O vocabulário que você usa para tratar seu pai com a sua mãe não pode ser um vocabulário que você usa para brincar com o teu amigo, com a tua amiga. Isso se chama respeito. Reconhecer, porque a honra é reconhecer quem é. E o respeito faz parte disso.
como eu trato, como eu me reporto, como eu ouço. Como eu ouço. Às vezes a gente se pega, quando nossa mãe vai dar um conselho, e mãe tem mania de falar e repetir a mesma coisa muitas vezes. Filho, você já pôs blusa, mas está calor, mãe, mas leva a blusa porque vai esfriar. E daí você, tá bom, já sei. Mas sabe, às vezes a gente esquece de quando a gente foi criança, o quanto a gente repetiu as mesmas coisas 10 vezes e a nossa mãe estava ali paciente, nos ouvindo, cuidando. Respeitar, honrar aqueles que cuidaram da nossa vida. Como honrar os pais? Respeito. Como honrar os pais? Obediência. Não adianta você falar assim, olha, eu queria vir aqui hoje que eu estou pregando e queria honrar meu pai e minha mãe que estão me assistindo. Mas daí eu me encontro com eles no dia a dia e eles falam, olha, não faça mais assim. E eu desobedeço a orientação de um pai e de uma mãe. Não adianta a palavra pública não vir acompanhada de uma atitude prática. A honra, ela engloba 2 aspectos importantes da nossa vida no nosso relacionamento: respeito e obediência. Outra palavra importante para aqueles que sabem o que é honra: valorizar. Valorize teus pais. E eu estou falando aqui de pai e mãe, porque faz parte do texto de Efésios, capítulo 6, no preparo de uma criança, um adolescente, um jovem para se for tornar um homem e uma mulher maduro e poder edificar uma família segundo os desenhos de Deus. Porque eu poderia usar essas mesmas palavras do relacionamento do homem com a mulher e da mulher com o homem, mas eu estou só partindo aqui da relação dos filhos para com os pais, porque a palavra de Paulo aos Efésios é: para que você viva bem, honre teus pais. Há pessoas que não sabem o que é viver bem, porque ainda não aprenderam o quanto desonraram seus pais ao longo da vida. Então eu estou falando do que é necessário. Falei de respeito, obediência, e a terceira é valorizar. Dê valor, agradeça ao Senhor, demonstre com palavras, gestos, ações, presentes, o quanto eles são preciosos para a tua vida. Valorize os teus pais, valorize a vida dos teus pais. E por último, cuide dos teus pais. Irmãos, a vida é muito interessante, porque à medida que o tempo vai passando, aqueles que cuidaram de nós passam a ser alvo do nosso cuidado. Eu vejo a Paty, por exemplo, correndo de baixo para cima para cuidar da mãe dela. Cara, que coisa linda, que atitude de honra. Nesses dias que nossos pais não podem sair de casa para ir ao supermercado, essas coisas, todas as vezes, cara, não tem uma vez que eu vou ao supermercado, um lugar que eu não... Pai, vocês estão precisando de alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Cuidar daqueles que cuidaram de nós. Que revelação profunda que eu estou trazendo das Escrituras, né, irmãos? Sabe, a gente está vivendo em dias que me surpreende, porque a teologia está indo para uma área que parece que o que tem valor são grandes revelações. É a complexidade da pregação do Evangelho, que sempre foi simples. Agora, a pergunta que eu te faço é: seja você um leigo, ou seja você um teólogo, isso aqui é uma prática real da tua vida? Você vive essa realidade em família e esses atributos de honra você tem no teu relacionamento com teus pais? Porque senão todo o nosso trabalho no Senhor é em vão. É vão. Não há coerência, não há vida, se o nosso discurso não está alinhado com a prática. Principalmente, inicialmente, através da vida daqueles que cuidaram de nós, que nos ensinaram, que se esforçaram para nos sustentar, para cuidar, e que de repente são tratados com tanto desprezo. E isso não tem a ver, tem gente que fala assim: eu vou honrar meu pai com a minha mãe, eu vou na mesma religião deles. Não tem a ver com a mesma religião, não tem a ver com que eles controlem a sua vida adulta. Eu não estou falando disso.
Eu não estou falando que os seus pais devem dar pitaco dentro do teu casamento. Não é isso. Eu estou falando de respeito. Estou falando de obediência. Eu estou falando de muitas vezes saber ouvir um pai, e quando a gente chega numa idade adulta, fala assim, tá bom, mas eu vou construir aqui desse jeito. Saber construir um ambiente familiar saudável sem desrespeitar. Você não precisa chegar para o seu pai e falar assim, ou chegar em casa e falar assim para sua esposa, olha, nós vamos fazer assim porque eu fui falar com a minha mãe falou, pô, a gente tem que entender as diferentes estações da vida. Nós, quando nos casamos, nós somos emancipados dos nossos pais para cuidar de uma nova família. Agora, a honra, o respeito, o carinho, o cuidado, a valorização não se perdem. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro? No novo pacto, a vida em família é um desenho da igreja. Se nós queremos construir uma igreja segundo o coração de Deus, a igreja que seja o sonho de Deus, nós temos que entender que isso começa através da família. E se isso começa através da família, começa através da educação dos filhos, que vão ser amanhã os pais e as mães de novas famílias. Quando nós vivemos a realidade natural dessas coisas que eu estou falando, as realidades espirituais se tornarão mais claras. Uma geração que é criada dentro de um ambiente familiar, segundo o desenho de Deus, quando essas crianças crescerem, elas não vão ter dificuldade para ouvir falar sobre paternidade. Elas não vão ter dificuldade para ouvir falar a respeito de corte. Elas não vão ter dificuldade para entender qual é o desenho de Deus para a família. Ainda que elas vão ser responsáveis por tomar suas decisões, mas elas vão entender com clareza qual é o desenho que elas viveram. Vai ser muito mais fácil para elas rejeitarem a proposta do mundo, porque elas falam assim, que isso? O que eu vivi dentro de casa é muito superior do que estão me oferecendo. É isso que nós precisamos construir. Essa é de fato a realidade do Evangelho. Não uma teologia que se resume em ensinamentos, em complexidades, mas a simplicidade da vida, manifestar Cristo a partir do ambiente familiar. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.